Morre Preta Gil aos 50 anos. A cantora, que lutava contra um câncer no intestino desde 2023, partiu neste domingo, 20 de julho de 2025. Preta estava em Nova York e se preparava para voltar ao Brasil para dar continuidade ao tratamento oncológico após uma etapa experimental realizada nos Estados Unidos. A caminho do aeroporto, no entanto, a cantora passou mal dentro de uma ambulância. Foi levada às pressas ao hospital, mas não resistiu. E o óbito foi confirmado pelos paramédicos ainda durante o trajeto. Jude Paula, uma das amigas mais próximas de Preta, descreveu os últimos momentos que passou com a cantora. A sua última palavra foi perguntando onde eu estava. Falei que tinha ido passar o seu perfume para ir para o Brasil e te esperava lá. E você piscou para mim. Preta descobriu o câncer em janeiro de 2023, passou por cirurgia, quimioterapia e radioterapia, conseguindo uma remissão em dezembro do mesmo ano. Entretanto, em agosto de 2024, o câncer voltou com uma metástase. A cantora foi internada em São Paulo, onde enfrentou uma cirurgia de 21 horas. Eu não tinha ideia que essa cirurgia fosse ser tão difícil, um desafio muito maior, e eu precisei realmente ficar afastada para me concentrar em mim mesma, em ficar boa, em poder sair daqui o mais breve possível. Em maio de 2025, decidiu buscar um tratamento experimental em Nova York e Washington. Preta Gil era carioca de família baiana e carregava a alegria e a simpatia dos dois lugares. Formada em publicidade, aos 29 anos, decidiu seguir a tradição musical da família Gil. Lançou o álbum Preta Porter com o hit Sinais de Fogo. Criou o Bloco da Preta, um dos maiores blocos do carnaval carioca, arrastando mais de 500 mil foliões em 2017. Filha do cantor Gilberto Gil e da empresária Sandra Gadelha. Esta noite é especialmente para minha querida filha Preta. Preta era mãe de Francisco Gil e avó de Sol de Maria, que era o seu grande xodó. A cantora sempre destacava que a neta era uma de suas maiores motivações na batalha contra a doença. Fica a saudade e as boas lembranças de uma mulher que viveu intensamente com amor, arte e luta. Eu amo vocês! Morre Preta Gil aos... Bela homenagem, né? Que história linda de vida, né? Nova, 50 anos. Muito nova, muita vida pela frente, mas também aproveitou muito bem a vida, soube aproveitar. Ela aproveitou e lutou bastante pela vida dela. Ela ia fazer 51 agora, dia 8. Dia 8, né? Dia 8. E ela esteve sempre com uns amigos à volta, eles nunca abandonaram ela, acho isso muito legal a gente falar. A Alexia, que tá por dentro também, né? Sempre os amigos à volta dela, desde quando descobriram a doença, ao contrário, né, do ex-namorado dela. Nem vamos falar desse chato, ex-marido, né? E eu acho que isso fez muita diferença para a vida dela, né, Alexia? Com certeza. A história, né, com o ex-marido, a maneira com que aconteceu a separação, no momento tão delicado da vida da Preta, em que ela já estava enfrentando essa doença terrível. Eu acho que o Brasil já abraçou ela muito naquele momento. E os amigos que já eram muito atuantes na vida da Preta, porque se a gente parar para acompanhar, né, e recapitular a história dela, ela sempre esteve rodeada desses amigos. E ela ter partido no dia do amigo também tem o seu simbolismo, né? Ela que foi amiga de tanta gente e foram esses mesmos amigos que acolheram e ampararam nesse momento tão difícil. É muito, muito simbólico, né? E a gente se sente, né, amigo também dela, né? Por mais que a gente não tenha essa proximidade, a gente tem essa sensação que a gente também perdeu um amigo, né? Eu já conversei com várias pessoas e todo mundo tá falando a mesma coisa que você agora falou, Mônica. É essa sensação de proximidade, porque ela era muito carismática, né? Ela era ampla, né? Em todo sentido, assim. Então, cara, que perda irreparável da Preta Gil. Ô, Esther, eu acho que também é legal a gente falar, você que tá aí nesse meio há tantos anos, a Preta era uma pessoa que não tinha problema em falar sobre qualquer assunto. Quando ela estava na crise com um namorado, marido, que seja, ela falava. Eu lembro que eu já entrevistei ela em tempos de TV Fama, a época que ela era pegadora, a Preta Gil, que pegava Paulo Vilhena. Pegou, hein? Pegou. Ela falava, pego mesmo. Ela falava sobre obesidade, né, Esther? Eu acho que isso é muito legal também, que a gente sabe que a grande maioria dos artistas não é bem assim, né? Com certeza. A Preta, ela é uma pessoa que deixa
uma infinidade de simbologias, né? Você falou a questão do corpo. Eu me lembro que no ano 2000, quando eu montei o Fuxico, e um ano depois, certamente a Jana lembra disso, existia o site Ego. Sim. E aí eles publicaram esse material que a gente recebe até hoje de paparazzi, uma foto da Preta na praia, e fizeram uma piada extremamente sem graça sobre a questão de gordura, de ser gorda ou tal. Desde essa época, eu lembro que a Preta nunca bateu de frente com as pessoas que, porventura, viriam tratá-la de uma maneira desrespeitosa, né? E aí esse tempo foi passando e ela realmente... Vocês falaram da questão de amigo, né? Eu acho que essa é uma das grandes mensagens que ela deixa. Porque a Preta, ela se despediu deste mundo cercada de amigos. E isso tem um valor maravilhoso, né? Uma coisa que não é para todo mundo. Não é fácil você ter a disponibilidade de amigos como ela sempre teve. Então, realmente, existem muitas mensagens aí nessa vida da Preta Gil, e até para falar da doença, ela nunca falou de uma maneira, uma maneira dura, uma maneira pesada, ela sempre falou da doença com realidade, mas com muita leveza, com esperança, e isso é um diferencial, acho que é um diferencial muito... É uma lição que a gente deve pegar para a gente, para momentos que a gente possa enfrentar algum momento da vida. Eu diria que ela até era muito didática, né, ao falar da doença. Sim, né? sim. Ela falou, olha, eu não percebi que as minhas fezes estavam com sangue, desculpa eu falar isso, mas a Preta falou isso. Então, se eu tivesse visto isso antes, eu tinha corrido, se eu soubesse que era uma coisa séria. Então, assim, minha avó era enfermeira e falava, a gente tem que sempre olhar, assim, as fezes. Tá, é feio falar de fezes. Não, gente, é uma coisa importante, faz parte do nosso corpo, é fisiológico. Então a gente tem que olhar para saber se está tendo alguma coisa errada. É um sinal, ela dá sinal. É um dos, né? dos sinais. Aliás, qualquer sinal que você sinta diferente no seu corpo, vai investigar o que é, que às vezes você acha que não é nada, e esse negócio que não é nada é uma coisa muito maior, pode ser algo muito maior. Eu estava lendo hoje que o câncer coloretal é o segundo câncer tipo de câncer que mais mata no Brasil. Só perde para o câncer de pulmão. Parece que vai até o que mais cresce. E está crescendo cada vez mais, por causa de vários fatores, né? Enfim, alimentação, em várias coisas. Então, assim, qualquer coisinha que você sinta diferente em você, faça um exame, não tenha vergonha. E é bom a gente falar também que para você detectar, um dos exames é a colonoscopia. Porque as pessoas têm muito preconceito, né? Mas não tem. É difícil. É melhor você passar por um exame chato do que você depois descobrir algo muito pior, né? É isso mesmo, tem razão. A gente vai assistir uma entrevista agora, quando ela participou do Roda Viva na TV Cultura, que ela fala sobre isso, com uma leveza, como a gente gostaria que todo mundo tivesse, né? Que não é fácil você falar e pensar sobre morte, né? Vamos assistir esse trechinho da entrevista, vamos lá. Meu pai, ele já tem uma maneira de lidar com a morte há muitos anos diferente da gente. Aqui, a gente, por uma cultura ocidental, a gente é um tabu. Ah, meu Deus, a gente não fala sobre a morte. Meu pai sempre falou. Inclusive, ele tem uma música chamada Não Tenho Medo da Morte, que é muito forte. Eu me lembro que logo no começo eu estranhava, mas eu também estranhava Se Eu Quiser Falar com Deus. Enfim, outras músicas que ele aborda esse assunto. Quando eu tive a sepsemia, no começo do meu tratamento, eu ainda estava fazendo quimioterapia, ali foi um divisor de águas muito importante na minha vida, porque, de fato, eu tive uma experiência de quase morte. Eu fui ressuscitada pelos médicos, eu voltei, e quando eu passei por essa experiência, meu pai foi me visitar no hospital. Eu estava muito debilitada, eu ainda estava correndo risco de vida, eu ainda estava muito fragilizada, e ele falava assim, se conecte com a natureza, aquele jeito dele. A vida tem um fim, a finitude. Ele falou um monte de coisa que na hora, obviamente que eu não entendi, porque é sempre assim com ele, no primeiro momento. Tem que elaborar, né? Você tem que, pelo amor de Deus, me dá aí 2 minutinhos, Gilberto Gil, Deixa eu assentar. O que você está falando, né? Tipo, tá bom, tudo. Mas ele
de uma maneira muito poética, muito humana e muito afetiva, afinal de contas era a filha dele que estava ali deitada na cama, ele falou sobre eu encarar a morte, sobre a possibilidade, sim, de que a finitude poderia estar chegando para mim e que eu não tivesse medo. Obviamente que eu fiquei apavorada, mas refletindo naquelas noites, naquelas madrugadas ali, enfim, muito difíceis, numa UTI, eu fui me conectando com essa energia, sim. A energia da morte, ela é de vida também. A gente só morre porque a gente vive, né? Então, se a gente morre é porque a gente viveu. Então, eu comecei a pensar, porque era uma realidade. Eu tinha muito medo, não sabia. Eu sempre tive fé e sempre fui muito positiva em relação ao tratamento. Mas o baque da sepse foi muito grande e eu ainda tinha mais de 10 meses pela frente de tratamento. Então, eu comecei a lidar com isso. Eu te digo que mudou, porque hoje eu tenho menos medo da morte. Eu não estou que nem ele, ainda não tenho medo da morte. Eu ainda tenho um pouco. Na verdade, não é nem da morte em si. Eu tenho medo de não viver, por exemplo, de não ver minha neta crescer. Isso é uma coisa que me angustiava muito, mas eu digo isso para ela, para a bichinha, tadinha, 8 anos, tendo que carregar esse peso. Eu falo, eu me curei por sua causa, mas não só por ela, pelos meus sobrinhos, meus afilhados. Criança, né? A gente quer ver crescer. Mas eu acho que mudou, sim, a minha percepção em relação à morte. Acho que eu tenho uma calmaria, assim, não é uma coisa que me tire o sono nem me angustie. Por isso eu cuido muito melhor da minha saúde hoje também, para que eu tenha uma vida longeva, para que eu possa viver até quando Deus quiser, mas que Ele queira que seja... Que Ele queira muito. Ele quer, eu acho também. Eu conversei bastante com ele também. Ele me disse, olha... Chegaram nesse acordo. Chegamos nesse acordo. Você ainda vai viver muito. E eu acho que não tenho mais aquela angústia, porque a gente tem, né? Mas a doença, ela humaniza de verdade a morte. Ela te aproxima muito da morte e você faz... uma desconstrução, né, disso. A doença humaniza a morte. Humaniza, né? Gente, de arrepiar, né? Eu tô aqui, eu já ia chorar. De arrepiar. Deixa eu só agradecer mais uma vez. Deixa eu só agradecer mais uma vez a TV Cultura que nos cedeu esse trechinho da entrevista que ela deu para o Roda Viva com a Vera Magalhães. Muito obrigada. Esther, que aula, né? Que aula. É uma aula e... é muito interessante, porque o que a gente viu a vida toda na Preta Gil foi realmente uma gana de viver, né? Ela era aquela pessoa que ela tinha muito realmente para viver. E essa entrevista, quando ela conta, e no livro também ela fala disso, dessa frase do Gilberto Gil para ela, é muito interessante, porque a gente percebe... como ela foi evoluindo em relação à morte. Nós não somos, os ocidentais principalmente, nós não somos acostumados a falar sobre a morte. Não. Mas as pessoas mais espiritualizadas, eu, por exemplo, eu acho muito normal falar sobre a morte. Mas as pessoas não falam muito. E a gente nota que a Preta falou muito nisso. E eu entendo que isso... realmente é a coisa, doença humaniza, e essa capacidade de falar sobre a morte também humaniza, porque a gente vê que a pessoa vai ganhando um outro olhar para a vida, né? Eu trouxe aqui, ó, tá o Renê Silva aqui, ó, ele tá aqui com a gente, olha. Oi, Renê, que lindo. Oi. Ele tá ouvindo? Agora estamos vendo. Oi, Renê. Tô ouvindo. Obrigada pela sua participação. Gente. Boa noite. Boa noite. Fala um pouquinho da sua relação com a Preta. Bom, a minha relação com a Preta, ela começa em 2010, quando aconteceu aquela mega ocupação no Complexo do Alemão, e a Preta Gil me ligou, falando que estava chegando com doações na comunidade, na época de Natal, final de ano. Ela chegou com 2 caminhões cheios de cesta básica, com brinquedos. Ela foi de Mamãe Noel, ela foi numa picape, um carro aberto, assim, foi de Mamãe Noel do lado de um Papai Noel e chegou na comunidade para distribuir alegria, distribuir cesta básica, alimentos. Então, nosso primeiro contato foi esse, e daí em diante foram longos 15 anos aí de amizade, de proximidade com a Preta.
A diretora lembrou, e eu já ia falar isso também, que ela tinha essa proximidade com a comunidade, né, que a gente não sabia também, né? Porque a gente vê Preta cercada de gente famosa, não é isso? Mas é que quem faz de verdade não faz questão fica de mostrar. falando, É isso, né? E, então, para o Renê deve ter sido, ele falou em 2010, ele tinha 16 anos, Renê. Como é que foi para você dar de cara com a Preta Gil, ajudando a sua comunidade? Conta mais. Eu era bem novo nessa época, eu tinha 16, 17 anos, tava chegando a 17 anos ali. E foi, assim, surpreendente, porque imagina, só via a Preta Gil pela televisão, de repente ela aparece na comunidade, cheia de brinquedos, cheia de cesta básica, levando alegria. E logo depois a gente começou a se aproximar cada vez mais, né? A gente trocou contatos. E aí, daquele dia em diante, 2010, até o último Bazar da Preta, em 2023, todas as doações durante esses longos 13 anos foram destinados para o Complexo do Alemão, foram destinados para os projetos sociais que a gente faz dentro da comunidade. Então, essa parceria gerou muitos frutos e muitas visitas na comunidade. Essas fotos aí que vocês estão vendo, por exemplo, foi no Bazar da Preta, tem foto dela visitando o Complexo do Alemão junto comigo. Eu já levei ela algumas vezes lá, pelo menos 8 vezes. Nossa! Ela foi lá, fez... Caiu a conexão. Horácio, você acha que pode complementar aí? Voltou? Acho que Fala, Renê. Da Preta, em que ela ficava no caixa. Ela fazia todo o caixa de todas as compras e fazia questão de tirar foto com quem comprava algum item que era doado por alguma estrela, alguma marca. Ela realmente tinha esse aspecto, era verdadeiro na Preta Gil ajudar. Ela morava no São Conrado, ela ajudou a Rocinha muitas vezes, então fazia parte da vida da Preta Gil ajudar a quem não tinha. E era muito comum, ela estava no trio elétrico, via uma mulher grávida fora da corda e falava, bota ela para dentro, a menina subia no trio elétrico, ela falava, vou te dar todo o enxoval para o nascimento da sua filha. Então eu vi situações como assim, pessoas que vivem em situação de rua, abraçar a Preta Gil na rua como se fosse uma salvadora da pátria, assim, admirar e falar, eu te amo, você olha por nós e tal. Então tinha assim esse aspecto. O Renê foi um grande parceiro dela e era verdadeiro, não só no Rio, como na Bahia também. A Preta Gil ajudava quem precisava. Ai, que demais. É isso, né, Renê? Eu acho que, como a gente falou, é um clichê fazer o bem sem olhar a quem. Ela fazia isso e sem câmeras, né? Sem, como a gente falou, que as pessoas... A gente sabe que tem muita gente que faz com o celularzinho na mão para mostrar, para jogar na rede. A gente tá falando de um exemplo, mas tiveram tantos outros, né? E tantas vezes, né, Renê, que talvez a gente nem tenha ficado sabendo, né? Com certeza, inúmeras vezes. Eu me lembro, ela sempre ligava para mim quando via alguma coisa acontecendo na televisão. Renê, eu vi que teve uma operação no Alemão, tá tudo bem? Vocês precisam de alguma ajuda? Como que eu posso ajudar? Tá tudo bem? Então ela sempre muito preocupada com a comunidade, sempre me ligava, perguntava se eu estava bem, como estava a situação dentro da comunidade, se as pessoas precisavam de doação. Eu me lembro da pandemia, que eu nem tinha mandado mensagem para ela ainda. Ela começou a me mandar mensagens, tem essa conversa aqui no WhatsApp. Ela me mandando mensagem. Oi, Renê, como estão as coisas aí na comunidade? Tá difícil? Aí eu comecei a falar com ela. Ela falou, tem alguma campanha? Me manda que eu divulgo. E ela literalmente vestia a camisa, porque ela pegava a camisa, colocava e falava, estou ajudando a campanha, divulgava nas redes sociais dela. Então não era só o ato de doar, era de participar, de contribuir, de querer ajudar. Então isso é muito dela, né? Muito da Preta mesmo. A gente tem um vídeo que acabou de chegar, Alexia, Sim. fala pra gente, da Cláudia Raia, é isso? Isso, é um vídeo da Cláudia Raia, o querido Gabriel Rangel, que sempre está fazendo pautas em colaboração aqui com o Portal Léo Dias. Ele conversou com a Cláudia Raia no aeroporto Santos Dumont do Rio de Janeiro. Vamos assistir. Vamos lá. Grande perda, né? Grande perda. Agora, grande também exemplo, grande mulher, grande coragem. Falei com ela 3 dias atrás, a gente se falava toda semana. Uma força, uma resiliência que eu nunca vi na minha vida, nada parecido. Né? É pra gente realmente se inspirar, é realmente pra gente ter forças para lutar por coisas tão pequenas que a gente reclama. E a gente vê Preta sendo a voz, né? Não só do canto, como da resiliência, como da coragem, como da força e como da esperança.
né? Porque milagres existem, até porque ela ficou quase 2 anos e meio lutando com essa doença horrorosa e conseguiu passar por todos os obstáculos. Mas eu acho que já estava difícil para ela também, né? Então, precisava descansar, né? Então, ela faça um caminho lindo de luz e com certeza fará. Já está fazendo com certeza, né? Que lindas palavras da Cláudia Raia. Agora, fala, Horácio, sobre essa espiritualidade que você tem tanto e que ela também tinha tanto. Não, todos nós temos, né, gente? A gente tem que lembrar que nós somos um espírito que está dentro dessa capinha aqui, que uma hora vai embora, né? Eu tive esse ano na Índia, em frente ao crematório de Varanasi, que é uma cidade onde os indianos cremam 300 corpos por dia, né? Há mais de 3.000 anos, né? E eu fiz uma reza, uma oferenda pela saúde da Preta, mas assim, no lugar que é o lugar da eternidade mesmo. Tinha feito isso com a Glória Maria, mas o caso da Glória foi depois que ela faleceu, né? E eu senti isso, assim, eu sinto que a Preta ela não vai sair, não só da nossa memória, mas eu acho que alguns artistas, por exemplo, quando você pensa na Elza Soares, você sente a Elza Soares. É diferente você lembrar de uma pessoa que fez uma novela que não existe mais, né? Assim. E a Preta, eu acho que tem essa condição. Ela é um símbolo da força da mulher. Ela é um símbolo de liberdade. Ela é um símbolo da alegria. E ela é um símbolo da diversidade. A Preta abraçou a todas as frentes, né? Então, se tem hoje alguém fazendo uma publicidade com alguém que tem um nanismo ou com alguém que está fazendo uma campanha de beleza com vitiligo, deve-se a Preta Gil, né? Se uma pessoa obesa é a capa da Vogue, deve-se a Preta Gil. E a gente tem que, como seres humanos, né, como seres viventes nessa terra, agradecer mesmo. E aí eu queria, né, ela também era muito devota de Nossa Senhora de Aparecida, né? Então a Preta tem sim uma ligação com até nisso a Preta ela era ecumênica, né? E que as pessoas... Ela não fechava nem... E que muita gente se incomodava, né? Como assim? Você é espírita, você é católica, você é da Umbanda? Então não pode, a gente né? tem que... Então, vamos aqui puxar a energia crística, né? E a gente, cada um com a sua fé, pedir para que a Preta encontre uma paz, né? Nessa passagem dela, né? E o conforto de quem pode descansar e trabalhar do outro lado, né? Eu não tenho dúvidas de que meu encontro com a Preta foi um encontro, assim, de outras vidas, né? A gente viveu muito tempo juntos, assim. Eu a sinto, né? Assim, é uma coisa muito doida. Eu acho que é a mesma coisa que a Esté deve ter com o Gugu, né? Eu imagino. A Esté deve pensar. Gugu, ela deve achar que o Gugu tá do lado dela, né? Assim, porque são anos e anos e a gente acaba se irmanando mesmo, né? São almas afins que trabalham juntos. Então, acho lindo essa possibilidade. Assim, eu não me dei a chance de ficar triste, né? Óbvio que eu tô sentindo, né? Que algo mudou, mas ela era tanta alegria, tanto amor. E ela arrastou multidões cantando e falando sobre a igualdade, que eu acho que a Preta ela vai ficar aqui por muito tempo na nossa memória, como hoje, por exemplo, a gente tem o Cazuza, né? Acho que o Cazuza é um outro exemplo disso. É verdade. É alguém que tinha cores muito próprias, que passou, e antes ele estava ligado à coisa da AIDS, etc. Hoje o Cazuza é um emblema da liberdade, né? Da poesia. Então, eu acredito que a Preta não morreu, assim como Elvis, assim como Michael Jackson, assim como Carmen Miranda, assim como Hebe, assim como Glória Maria, assim como Elza Soares. E é isso, vamos aprender com ela o que ficou de bom